Oi gente, eu sou o Nathan e nesse vídeo eu irei falar sobre como a gente pode encontrar números primos. Você sabe o que são os números primos? Um número primo só possui dois divisores positivos, 1 e ele mesmo. Não dá para representar um número primo pela multiplicação de outros números. O 3 é um número primo. A única forma que existe de eu dividir ele em partes iguais é se eu dividir o 3 por ele mesmo. A mesma coisa acontece com o 2 ou então com o 7. Os números primos são os blocos de construção para os outros números. Qualquer número inteiro maior do que 1 é feito de uma quantidade única de números primos. Então é como se eles fossem os átomos da matemática. Se eu pego um inteiro maior do que 1, só existe uma forma de representar esse número como um produto de potências de números primos. Isso é conhecido como o teorema fundamental da aritmética. Por exemplo, o 30 só pode ser representado pelo produto de 2 vezes 3 vezes 5, que são todos primos. Não existe outro jeito no universo inteiro. O 27 só como 3 elevado a 3. O 7 só pode ser representado por ele mesmo, por isso que você chama o 7 de primo. Além de servirem para fazer teorema de matemática, uma das maiores aplicações dos primos é sem dúvida na área de criptografia. A criptografia ela é basicamente uma forma de você embaralhar os dados de forma que só a pessoa que tiver a resposta para uma pergunta conseguir desembaralhar e entender o que está escrito na mensagem. De forma geral, quanto maiores são os números primos que a gente conhece, mais forte é a criptografia. Vamos fazer de conta que para descobrir uma senha, você tem que responder a pergunta qual produto de primos resulta em 1517? Você pode começar tentando dividir por 2, que é o primeiro primo, só que não vai funcionar. Você pode tentar o 3, o 5 ou então o 7, só que eles também não vão dar certo. Uma hora você vai descobrir que os primos que formam esse número são o 37 e o 41. Como a gente já viu, esse produto é único. Então, para essa pergunta só tem uma resposta. O que dá para notar com esse exemplo é que quanto maiores forem os dois primos que a gente usar para gerar o terceiro número, mais paciência e tempo a pessoa vai precisar ter para encontrar os dois números e responder a pergunta. Essa dificuldade toda acontece porque até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a única forma que a gente conhece de descobrir se um número é primo é testando para ver se ele tem algum divisor. Se ele tiver, significa que ele não é primo. Não existe outra forma simples de você encontrar qual é o próximo número primo maior do que o que você já conhece. Uma das várias tentativas de tentar descobrir qual é o padrão de formação dos números primos, para tentar descobrir qual é o próximo, se chama espiral de Ulam. Na espiral de Ulam você coloca os números assim, como estão aqui, em formato de espiral, né? E quando o número for primo, você destaca ele. Eu coloquei um círculo azul quando o número for primo. Se a gente desenhar essa espiral para um número bem maior do que 24, a gente vai começar a achar um desenho parecido com esse que tem aqui ao lado. Nesse desenho, cada pontinho azul é um número primo. O legal aqui é que dá para notar que eles tendem a se agrupar conforme algumas diagonais, tem um padrão aí que até hoje não se sabe qual é. Então o que resta é a força bruta mesmo. Um dos algoritmos usados para descobrir os números primos se chama crivo de Eratosthenes. E sim, é o mesmo Eratosthenes que descobriu o raio do planeta. Esse algoritmo funciona da seguinte forma: primeiro você escolhe um limite superior e lista os números de 2 até esse limite. Aqui eu escolhi 50. Então a gente lista de 2 até 50. Depois de listar os números, a gente marca o primeiro deles, que vai ser o 2. Depois disso, vamos marcar na lista com um x todos os múltiplos de 2. Então a gente marca o 4, o 6, o 8, o 10 e assim por diante. Quando acabarem os múltiplos de 2, a gente escolhe o próximo número não marcado, que vai ser o 3, e faz a mesma coisa com ele. Vamos tirar da lista os múltiplos de 3. Então a gente marca com o x o 9, o 15, o 21 e assim até acabar. Agora o próximo número não marcado é o 5, vamos fazer a mesma coisa com o 5. Só que antes, repara que o 15 já foi marcado porque ele é múltiplo de 3. Só que ele é múltiplo de 5 também, então a gente poderia pular ele para o 5, porque a gente já marcou ele quando estava vendo para o 3. Aqui na lista só tem o número 25 e o 35 de múltiplos de 5, então vamos marcar eles e passar para o próximo número que é o 7. Só que o único múltiplo de 7 que ainda sobrou é o 49. Então a gente marca o 49
E repara que agora não tem mais nada para marcar, porque não tem múltiplo de 11, nem múltiplo de 13, nem 17. Então todos esses números que sobraram são primos. Ou seja, esse algoritmo ele vai eliminando os múltiplos e retorna para você a quantidade de primos, a quantidade não, os números primos entre 2 até o limite que você escolheu. No nosso caso foi 50. Vamos fazer agora em Python duas variações desse algoritmo. A primeira é a forma que eu fiz da primeira vez que eu estava estudando esse algoritmo, que é a versão noob, que demora pra caramba. A segunda é uma versão mais otimizada, que é um pouco mais rápida. É legal para a gente tentar entender a importância de escrever um algoritmo de forma eficiente. Vamos começar fazendo a nossa primeira função, que vai ser a versão 1 do nosso algoritmo. O que essa função vai fazer? Ela vai receber um número inteiro, maior ou igual a 2, né? Porque 1 não é considerado primo. E ela vai retornar uma lista de números primos entre 2 até o n, que é o valor limite que a gente escolheu. Para fazer isso, vamos começar criando uma lista que vai de 2 até n. É n mais 1 porque como a lista começa com endereço 0, você coloca n mais 1 para abranger até o valor n que a gente quer. Vamos criar duas variáveis, porque o que eu quero fazer? Eu quero remover dessa lista todos os números que são divisíveis pelo div. O div aqui ele vai começar com o primeiro elemento da lista, que é o 2, por isso eu coloquei aqui o i igual a 0. Vou criar um laço, porque esse laço ele vai executando um procedimento para remover todos os divisíveis. Aqui é true, significa que esse laço ele só vai sair daqui quando eu pedir para ele sair, senão ele vai ficar infinitamente fazendo o que está aqui dentro. Vou criar outro laço aí dentro, que vai ser um for. Esse for ele vai ser responsável por percorrer todos os elementos da lista, todos os números da lista. E vou criar uma condição aqui dentro do for. Toda vez que o número for divisível pelo a minha variável div, que eu vou interar, daqui a pouco eu vou colocar aqui para ela ficar inteirando, e o número for diferente de div, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse número da lista, porque eu sei que ele possui um divisor, que é o div, então ele não é primo, daí eu removo ele da lista. Depois eu vou querer inteirar meu div, para passar para o próximo número que eu quero verificar se possui múltiplos. Só que como eu estou removendo elementos da lista, eu estou mudando o tamanho da minha lista. Então eu não posso simplesmente ficar inteirando o i. Eu só vou inteirar ele quando eu puder inteirar, ou seja, quando ele for menor do que o tamanho da lista. Aí eu crio um outro divisor e repito tudo de novo e removo os múltiplos. Se eu não puder incrementar o i, significa que não tem mais número para eu verificar. Então eu retorno a lista que contém só os primos de 2 até n. É claro que essa forma aqui não é bem otimizada. Não é bom você resolver esse algoritmo desse jeito, mas eu vou fazer assim para a gente ter uma comparação. Eu vou usar esse import time, que eu vou usar isso para ver quanto tempo a minha função demorou para retornar uma resposta. Vou começar definindo n igual a 100, vou criar uma variável t0, vou chamar minha função para n igual a 100 e vou criar outra variável t1. Aí eu vou ver a diferença entre essas variáveis e vou saber mais ou menos o tempo que a função demorou para responder. Esse tempo, ele, é claro, depende da sua máquina, né? Pode ser que na sua demore mais ou menos do que aqui na minha, mas ele serve como comparação. Então, vamos executar aqui a nossa primeira versão do crivo para n igual a 100. Ó, ele conseguiu responder para a gente em menos de 1 segundo, ok? Tranquilamente. Então vamos aumentar, vamos colocar para n igual a 1000.
Ele demorou um pouquinho mais, mas conseguiu responder. Então vamos para n igual a 10.000. Demorou um pouquinho mais, só que conseguiu responder. Será que ele executa para n igual a 100.000? Vamos ver. Já está apanhando. Já não quer responder. Então, vamos dizer que para n igual a 100.000, a nossa versão 1 não conseguiu responder. Ela só consegue encontrar primos até 10.000, vai. Vamos interromper aqui e vamos fazer a versão 2. Na nossa segunda versão do algoritmo, a função vai fazer a mesma coisa, ela vai receber um número inteiro e retornar uma lista de números primos compreendidos entre 2 até o n limite que a gente escolher. A diferença é que essa função ela vai usar o posicionamento da lista como sendo os valores numéricos. Inicialmente a gente considera todos esses valores como sendo verdadeiros, ou seja, a gente vai dizer que todos os números são primos. E a gente vai iterando usando esse laço, começando do 2. E também a gente vai verificar até a raiz de n, porque eu não preciso verificar todos os valores. Por exemplo, o 15, quando eu verifico a multiplicidade dele por 3, eu não preciso verificar pelo 5 depois, porque eu já marquei como sendo não primo 15, já que ele é divisível por 3. Então eu não preciso verificar para 5. Então a gente só precisa fazer isso até a raiz de n. O meu P inicial é 2, porque eu vou começar verificando do índice 2. Vou começar com o dobro do P, que vai ser, aqui no caso vai ser 4. Vou fazer isso até o valor do tamanho da minha lista que eu criei aqui. E eu vou iterando de P em P. Ou seja, eu começo com 2 vezes P, que é 4. Depois mais 2 é 6. Depois 8. Depois 10. Depois 12. E aí eu vou tirando todos os pares. Quando esse valor for true e ele for um múltiplo, eu marco como sendo falso. Ou seja, ele não é primo. Depois eu itero o meu P e passo para o 3. Então o primeiro que eu vou marcar como falso vai ser o índice do valor 6, que é o dobro do 3. Depois eu somo mais 3 ao valor que eu estou iterando, que também é um múltiplo, então eu marco como falso. E assim vai até o P chegar a um valor maior ou igual à raiz de n, né? Depois, a segunda parte dessa função, ela só vai criar outra lista, que é onde eu vou guardar os números primos. Não precisava, mas eu quero printar os primos depois, então vou fazer isso daqui para ficar mais fácil. Ela vai começar do valor 2, porque como essa lista aqui começa do valor 0, eu não quero considerar o 0 e nenhum. Eu quero começar considerando do 2, e se o índice corresponder a um valor true, quer dizer que o número é primo. Então eu guardo o número na lista. E retorno a lista de primos. Eu tenho que usar só outro import porque eu usei raiz quadrada, então eu vou usar essa biblioteca aqui. Esse import é só para usar essa função de raiz quadrada daqui. E o time é para a gente verificar o tempo como a gente fez na anterior. Bom, vamos ver aqui para a versão 2. Como é que fica. Lembra que a versão 1 não conseguiu fazer até n igual a 100.000. Vamos ver se essa consegue. Bom, essa aqui conseguiu fazer até n igual a 100.000. Ela demorou... Nossa, quanto número. Ela demorou esse tempo aqui. Muito melhor do que a outra já. Todos esses números são primos. Primos de 2 até 100.000. Será que a nossa versão 2 faz para n igual a 1 milhão? Vamos ver. 1 milhão. Conseguiu também fazer para 1 milhão. Demorou menos de 1 segundo. O maior primo que eu encontrei foi esse daqui. Vamos fazer para 10 milhões. Será que faz?
Tá demorando um pouco mais. Vamos esperar mais um pouquinho. Conseguiu fazer, demorou 4 segundos, mas conseguiu uma resposta. Sem travar o computador, né? Então, o maior primo que eu consegui encontrar aqui, usando o algoritmo do Eratosthenes, do crivo, foi esse número aqui. Tem como você melhorar esse algoritmo, por exemplo, excluindo os números pares já de cara, porque se o número é par, ele não pode ser primo. Então você verifica só os números ímpares. Essa aqui foi a melhor versão que eu consegui fazer até agora. Como desafio, quem quiser pode tentar calcular um primo maior do que, sei lá, chegar a 1 bilhão, seria legal. Isso é mais pra gente entender, comparar duas formas de resolver um algoritmo, né? Porque você pode conseguir gastar menos recursos computacionais para fazer isso. Obrigado por assistir e até uma próxima vez.